está muito claro qual seria a prioridade. Qual que seria a prioridade hoje? Você restabelecer o que foi rompido. Pra Você mim restabelecer também a ordem, verdadeiramente, a ordem que eu digo das coisas. Sair de uma cada ditadura, um né? no É seu a prioridade. quadrado. E a lei. Sim. Né? Eu não consigo ver, tem gente aí que não gosta muito dessa coisa positivista, mas eu não consigo ver, em relações que o Brasil já é tão complicado, você não obedecer à lei. E para nós, que somos os perseguidos, não estou me fazendo, é verdade, é verídico isso. A né? gente é literalmente perseguido. Que é só um lado da discussão que está sendo perseguida. Você tem os dois pesos, do peso da lei em si, você sabe, tudo bem, isso aqui eu sei que é ilegal, consigo enxergar. Eu sei que eu não posso fazer tal coisa porque eu estou violando tal direito e vou receber tal coisa. E mesmo assim, pelo que eu conheço de liberdades, eu posso correr o risco de assumir esse risco e pagar o preço ou não. E aí depende do Estado ele me punir ou não. Né? Isso existe, é verídico, infelizmente, ainda mais no campo penal. Tem muita gente inocente presa e o inverso também. Muita gente culpada solta. Sim. Então, a gente já vê... Tem gente que é até presidente, né? E sem dúvida, no conceito do que é legal, sim. Né? E não adianta individualizar e falar, foi o Moro, por exemplo, no caso do Lula, porque nós tivemos ali uma série de processos, uma série de condenações, foi revisto pelo tribunal, foi para o STJ. E aí a gente tem, aí que está, você perde a referência. Você tem uma decisão claramente política, claramente para interferir, começa lá atrás, tirando a autonomia das pessoas, e você tem também uma... por exemplo, se eu fosse tentar me candidatar, nem quero isso não serve para mim, não sirvo para a área política. Por que não? Não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, eu dou aporte, mas não me identifico com isso. Você não quer lá fazer campanha, me vejo eu como prometendo para política. as pessoas coisas. Não. Eu prefiro que os outros façam e eu fico cornetando. Esse Tá daqui certo, é muito tá mais certo, confortável. Então, só que assim, se eu fosse me candidatar, a primeira coisa é, eu estou tudo certo com a lei? A lei Eleitoral? Eleitoral, a lei que está falando ali da ficha limpa, eu estou apta. Eu ficaria com vergonha, Fabiana, de concorrer se fosse apontar alguma coisa assim depois. Mesmo porque a gente sabe que a vida dessas pessoas são viradas de ponta cabeça. Sim. Até são criadas coisas também, sim. De ambos os lados, todos os lados. Então, você tem a sua vida assim. Só que você já sabendo disso, pensa como você tem que ter realmente certeza de que vai dar certo para você apostar, porque a eleição presidencial custa dinheiro, a gente está falando de dinheiro também. Sim. Então, existe muito interesse, muita coisa envolvida nisso. Então, eu já aponto ali um problema desde o começo, da soltura do Lula da forma que foi. Para mim, quando eles soltaram o Lula, tinha que ter sido uma crise nacional. Fala assim, mas como assim ele tá soltando o Lula? E tudo que aconteceu, e os juízes que mandaram, e as provas, e o dinheiro que voltou. E sabe qual que é o problema, Monark? Por exemplo, a gente está vendo agora que o Lula pediu a antecipação da diplomação dele. Né? Aí eu vi várias teorias, porque o pessoal está viajando, gente. Várias teorias da conspiração. O que é certo, que a gente sabe, que dá para falar, não, é verdade. Supostamente ele está com problema de saúde, ninguém sabe a gravidade disso. Né? Oficialmente é dito que é algo contornável, mas existe... pela idade, pelo histórico, pela vida que ele teve de cachaça, as coisas que ele fez. Câncer também, pois né? mas é do câncer mesmo, né? Que deve é falado. Ter voltado, é isso? Isso, é o que dizem. Formalmente foi dito que ele teve uma operação ali e tal. Esse é um dos problemas que uma possível antecipação, mesmo assim, não justifica, pelo princípio do direito administrativo, tá? Mas tem um outro ponto que justifica. Ele queria viajar para conversar com o secretário do Biden. Para ele colocar os pés nos Estados Unidos, ele tinha que ter o passaporte diplomático e a diplomação que ele é um presidente do Brasil, que ele não poderia ser detido, porque ele tem processos em andamento nos Estados Unidos. Caralho! Quem não lembra aqui da Odebrecht, da Petrobras, etc. Teve que pagar uma grana, né, Petrobras? Esses processos estão em andamento. E a justiça americana não é igual à nossa justiça. Lá é uma justiça. E aí o pessoal fala, mas ele foi para o Egito. Tá bom, mas no Egito ele não tem processo aberto. Ele não houve essa preocupação por parte dele. Então, aqui eu tenho um critério objetivo, de um motivo. Nem sei se é esse ou não, estou chutando. Poderia ser, faz sentido. Né? Eu estou olhando para as coisas que acontecem, porque não nos é informada. Você não tem acesso mais às petições. Não tem mais mídia, né? Não, e não tem a petição. Petição? Como assim?
todo o processo, então, ele entrou na justiça, né? Na justiça eleitoral para pedir essa diplomação antecipada para o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Ele concedeu. Eu nem sei se está disponível ou não, mas todas as coisas estão dificultadas. Então, se você for parte de um processo, você deve saber. Você não tem acesso às vezes aos autos. Eu sou parte de um processo, inclusive, e eu não consigo acessar o que eu sou sendo acusado para me defender. É um absurdo isso. Isso aí é... Primeiro que não existe, isso é legal e constitucional. Mas vamos pegar lá a exceção. A exceção... Existe, sim, sigilo que você decreta, por exemplo, questão de menores envolvidos, questão de... várias questões, o sigilo é decretado, mas não para as partes, tá? Então, só que isso é exceção, porque a regra do direito brasileiro é você dar publicidade a tudo que acontece. Porque através das decisões de outros casos, de outras coisas parecidas, você tem um entendimento do que é certo, do que é justo, do que a lei entendeu. Cria-se jurisprudência dessa Cria forma. jurisprudência e também uma forma da sociedade entender que eu não vou fazer tal coisa porque o resultado é aquele lá. Pode crer. A mensagem que eles estão nos passando é exatamente oposta. Eu nem sei o que eu posso fazer, eu nem sei o que eu estou errado ou não, e eles já fizeram coisas assim completamente absurdas, de criar uma lei agora e punir crimes que você fez, uma conduta que você fez no passado, só que naquela época não era crime. Pode crer, o que é também constitucional. Absurdo, porque como que você vai ter esse controle, Monark? Sim. Se amanhã for decidir que tal coisa é ilegal, você vai ter que se enquadrar. Sim. Ou virar um revolucionário aí e pagar o preço. Sim. Mas você não pode pagar por coisas que na época que você fez tal coisa, aquilo não era crime. Isso está acontecendo. Então, voltando aqui para falar do processo eleitoral como um todo, o TSE... Essa resolução que eles fizeram, que está em vigência, que era só até dia 31 de outubro, mas ela continua. Mas não era censura. Agora não, é censura mesmo. Como diz agora a Carmen Lúcia, era só um tiquinho, era só um pouquinho. E olha que surpresa, não acabou depois das eleições, o cala-boca morreu. Para nós, morreu. Tá bem cala-boca mesmo. Então, a gente olha para isso, você tem a indignação do cidadão comum, que quer fazer o certo, que não quer viver na zona... Sim. Que se tornou isso, que é uma zona. Aí eu ainda tenho indignação de ter tido aulas com o Alexandre de Moraes. Ele foi meu professor em cursinho da magistratura, né, cursinho preparatório, dava aula de direito constitucional, escreveu livros, uma referência. Você vê ele falar contra ele mesmo, as falas dele mesmo no passado. Então, muita gente faz isso, né? Pega na internet o velho Alexandre, o vintage, que ele já é vintage. E o de agora, e você pega falas que são contrassenso. Ele poderia ter mudado? Até poderia, mas no que, essencialmente, ele está falando, não, porque a Constituição continua sendo a mesma de 1988. E, inclusive, cláusulas pétreas para eles não estão nem valendo. Pode crer. O que significa que ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fazendo algo inconstitucional, mas mesmo assim faz. E por quê? Da onde vem, a gente estava nesse papo antes de começar, da onde vem tanta coragem, ou... tanto respaldo de poder para que ele possa fazer isso e não entrem pessoas, a polícia não entra na casa dele, leva ele preso, porque é o que deveria estar acontecendo, né? Sim. Na minha opinião. Sim, porque a gente tem até critérios também objetivos, não vai ficar ofendido, Alexandre. Estou falando aqui da lei. Né? Se quiser, revoga a lei, porque ele está com esse poder também. Já revogou, já. Mas, por exemplo, a gente tem a lei de abuso de autoridade, que eu vejo que incorreu em vários crimes. Aquele procurador, o Sebastião Coelho, falou de coisas bem importantes a respeito disso. Falou da declaração que ele deu de guerra ao país, eu enxerguei do mesmo jeito. Quando ele fez aquele pronunciamento daquela festa mega que ele fez no TSE de posse dele, gente, aquilo é só uma colocação normal que acontece, não deveria ser nada demais, foi feita assim, literalmente com tapete vermelho e tapete persa para os mais especiais, caras especiais, que eram os ex-presidentes do Brasil. Isso para o povo brasileiro, vendo tudo isso, é um tapa na cara, porque a gente não quer isso. Né? A gente, não quer um imperador, né? Não quer. Já passou essa época. E na época que tivemos, ainda é bem dividida a sociedade nisso. Então, a gente não tem por que retroceder. Mas, veja, quando você aponta e fala a monarquia, que era o absolutismo total, Dom Pedro I e Dom Pedro II tiveram o apreço de caminhar como acontece a britânica. Eles eram monarcas constitucionais. Então, não era um monarca... O Brasil não teve isso. Então, para nós, a gente olhar para isso, por isso que eu falo, o Brasil precisa entender a identidade dele. Porque a gente olhar a figura de alguém concentrado, um poder tão grande, e sim, o nome é ele, mas os outros também dão esse aporte, você se pergunta mesmo o que está por detrás dele. E aí eu vejo esses movimentos que a gente falou aqui, supranacionais, suprapartidários.
não estou ligando, essencialmente, eu vou falar de coisas que existem no Brasil. Infelizmente, nós temos uma narcoditadura também em andamento, independente da minha vontade, se a vontade, você concorda ou não concorda, isso existe. Todo mundo sabe aí que você tem um problema de... o Rio de Janeiro já era, né? Vamos só ser Mas sinceros. São Paulo também. São Paulo também? São Paulo tem outro tipo de crime, mas que também suporta a narcoditadura. É o crime patrimonial, né, ligado ao patrimônio. Então, você furtado, quem nunca foi, né? Os meninos do celular, que pode, para aqueles que votaram, pode, né? Então, então, a gente vê bastante disso, isso existe, né? Quem estuda isso já traça mais de 30 organizações criminosas, realidade brasileira. O PCC é uma grande empresa, além de ser uma organização criminosa. E brigam entre eles. Tudo isso todo mundo sabe, né? Que existe já esse estado paralelo, esse estado de exceção. Que lá a lei é a lei que quem faz... Tem gente que acha bom, né? Eu acho que o pessoal lá é escravizado. Né? Tem gente que sente segurança. Porque lá eles têm a lei lá. Tem. Lá, pelo menos, é respeitada a lei, né? Lá talvez não tivesse um imperador, né? Gente, é um absurdo, mas eu sei que as pessoas que estão ali, que não é por escolha completa, têm um sofrimento absurdo de ver isso e ter que submeter, né? Eu tenho relatos de amigos que moravam em comunidades no Rio de Janeiro, nem vou falar de agora para não polemizar, mas tipo 20 anos atrás, que se você olhasse torto para alguém, já acontecia alguma coisa muito séria. Para mim, isso é muito sério. Então, sim. gente, você não tem a liberdade. Sim. Então, né? Então, bom, o principal ponto é esse. Então, a gente vê, por exemplo, a divisão da esquerda e direita, e a esquerda comemorando e torcendo, marcando as pessoas no Twitter, falando, olha aqui, Xandão, olha o que ela está fazendo. Xandão, você é demais. Xandão, né? Se não fosse... E eles mesmos... Salvador da democracia. Aí a gente tem uma fala do Toffoli, se eu não me engano, de 2 anos atrás, falando que ele é o poder moderador. O STF é o poder moderador. Não existe isso em nenhuma lei. Isso não está na Constituição.